Agora, passamos diretamente, sem o intervalo para o cafezinho, infelizmente, passamos diretamente ao próximo painel, que será em busca da sustentabilidade, o que significa acelerar o meio digital na América Latina. A moderadora deste painel, ou a conformação deste painel, são as pessoas que já estão na segunda fase do acelerador velocidade, um lançamento com ICFJ e ICM Media, com o apoio de Google também. Convido aos participantes, aos palestrantes do próximo painel a abrir a sua câmera e também a moderadora Aldana Valles, que estará como a gerente deste painel. Lembro a todos que só podem ter estes 5 minutos iniciais para os seus comentários. Continuamos com um pequeno retraso em relação à nossa agenda. Aldana. Muito obrigada, obrigada pelo convite para este painel. É uma honra para mim poder falar com vocês, com representantes de 6 meios super geniais que vão nos contar um pouco como é que você pode acelerar, o que significa acelerar o meio digital e compartilhar essas experiências que eles têm como participantes do projeto. Eu gostaria de começar perguntando a Diego del Agostino, porque posta o ano passado como parte desse projeto e passou por um remodelamento, digamos assim, um remodelamento administrativo e financeiro. Você quer contar para nós qual foi essa experiência nesse aspecto e qual é a consultoria estratégica desse pilar? Oi para todos, obrigado a Rosenthal pelo convite e pelo apoio para o acelerador, o trabalho também, e por poder contar isso. Como já foi dito, nós começamos na velocidade, começamos com um objetivo de ordenar a nossa empresa, a nossa companhia, entendíamos qual era o objetivo, sabíamos quais eram os desafios desde o ponto de vista da produção e também tudo o que significava para nós trabalhar no formato jornalístico diário, com investigação, e tudo o que significava também a passagem esse empreendimento para nos transformar a uma companhia, uma empresa que publicava isto de maneira digital. O que nós achamos foi não só a identificação das travas, mas também a razão, a causa dessas travas, e podemos identificar e trabalhar especificamente sobre os problemas mais imediatos que podiam se definir desde o ponto de vista administrativo, com a falta de certos processos ou com dificuldades nos processos financeiros. E ali vemos a convergência tanto do produto como a saúde financeira da administração da empresa. E como parte da consultoria estratégica, pelas quais fomos acompanhados, na fase primeira foi fundamental, e para entender quais eram essas necessidades dos dois mundos para conseguir e atingir o objetivo da sustentabilidade da nossa empresa, da companhia, e também do trabalho individual. Em base a isso, foi possível tomar decisões que inicialmente possivelmente não foram as mais óbvias. Resolvemos começar com uma pessoa da área administrativa para, desde
esse início, definir políticas e processos para a gestão que permitem que já hoje tenhamos passado a uma segunda fase, onde podemos trabalhar de maneira mais ordenada e acelerando novas ferramentas, novos processos e, especificamente, conseguindo uma expansão e a projeção para objetivos futuros e não só procurando solucionando problemas que já existiam faz muito tempo. Isso foi capital para nós. Isso modificou o nosso trabalho da toma de decisões, o nosso trabalho do dia a dia e o impacto que isto tinha na nossa companhia, na nossa empresa. Desde uma situação onde sentíamos estar totalmente submersos nos problemas, de um ano a outro, conseguimos minimizar o tempo para fazer o processamento de pagos, de emissão de faturas aos provedores e a optimizar, mesmo falando do aspecto financeiro, os processos de produção. Conseguimos melhorando as margens e o rendimento depois desta primeira fase de aceleração. Podemos agora nos enfocar na regionalização e na melhora financeira, onde hoje em dia as decisões são tomadas com a vista ao futuro e não só para a problemática do meio prazo. De velocidad, todos los medios acelerados por velocidad pasan por este enfoque doble. Por un lado, las consultorías estratégicas y por otro lado también las Então, por uma questão estratégica e também pela consultoria tática, que oferece o apoio a áreas específicas. Então, esse é o projeto de velocidade, acelerar os meios. Então, Fausto, nós sabemos que Ponte também passou no Brasil por um processo. Você gostaria de contar para nós qual é o papel da consultoria tática nesse caso? Quero agradecer muito o convite de estar participando de vocês aqui. Quero lamentar o fato de que a gente está cada um falando da sua casa. Infelizmente, não vamos poder tomar um café depois desse encontro para a gente conversar e rever os velhos amigos e fazer novos amigos. E respondendo à pergunta, Ardana, queria falar que no caso da Ponte Jornalismo, que é um veículo de comunicação que atua com denúncia de violações de direitos humanos no Brasil, como a gente lida com um tema muito urgente, muito necessário, a gente tem ao mesmo tempo uma fraqueza e uma força. É claro que a importância da missão que a gente tem no Brasil de denunciar as opressões de raça, gênero e classe social, isso é uma força, mas por ser uma missão tão urgente e tão necessária, ela nos ocupa tanto tempo e tanta nossa energia que nos impede, às vezes, de olhar para o próprio meio de comunicação que a gente criou. Isso é algo que o Velocidade nos ensinou para a gente. A gente percebeu, através das consultorias do Velocidade, e nisso agradeço muito aos consultores Sebas, Javier, que nos acompanha esse tempo todo, nós aprendemos que toda a nossa energia, todos os nossos recursos humanos e financeiros estavam voltados exclusivamente para o fazer jornalístico. Nosso modelo de negócio é baseado em grants e na época, em algumas doações individuais, mas todo o dinheiro que entrava era dedicado à produção de reportagens. Se a gente recebesse 10 vezes mais dinheiro, a gente contrataria apenas 10 vezes mais repórteres para fazer 10 vezes mais reportagens. Então, a gente percebeu que o nosso meio de comunicação não tinha nenhuma condição de se tornar sustentável, já que a gente passava o tempo todo pensando em jornalismo. Então, o que as consultorias nos ajudaram foi a olhar para nós mesmos, olhar para a nossa organização e perceber quais são as funções que a gente tem hoje e quais são as funções que a gente precisa ter. A gente foi aprendendo que a gente precisava, além de fazer jornalismo, ter funções e cargos que garantissem que o projeto fosse se tornar sustentável. E pela primeira vez a gente fez uma descrição de cargos dentro da nossa organização e pela primeira vez fizemos processos seletivos baseados
nesses cargos que a gente precisava ter, para editor de audiência, para editor de relacionamento, para o programa de membros que a gente começou a criar. Porque até então a gente chamava amigos, né? A gente precisava de um cargo, a gente criava o cargo para adequar aquele amigo que a gente queria ter trabalhando com a gente. E nem sempre era o cargo que a organização precisava. Uma vantagem também de você fazer um processo seletivo com base num cargo, que a gente até então não tinha feito, é que você consegue aumentar a diversidade social, racial, de gênero da organização. Porque se você chama apenas os amigos, a sua tendência é de chamar pessoas parecidas com você. Hoje a Ponte tem mais diversidade de raça, de gênero, diversidade de pessoas cis e trans, também por causa de processos seletivos objetivos, que a gente foi atrás das pessoas que a gente precisava, para os cargos que a gente precisava, e não apenas chamar os amigos para virem trabalhar com a gente. Nesse processo, a gente aprendeu a receber as pessoas e também tivemos que aprender a como tirar as pessoas. Porque ao perceber os cargos que eram necessários para a Ponte, as habilidades específicas de cada pessoa, acabamos percebendo que algumas pessoas não estavam adequadas a trabalhar com a gente, dentro do que a gente estava pretendendo. E pela primeira vez, a gente teve que fazer uma demissão dentro da Ponte. Para um meio tão pequeno como o nosso, em que as pessoas lidam com questões tão duras, era algo que a gente temia muito fazer uma demissão, mas a gente conseguiu fazer isso com muita tranquilidade e sem traumas. Isso foi algo muito decisivo para a gente se fortalecer e se profissionalizar enquanto organização. A gente também aprendeu que, enquanto organização, a gente falava muito e ouvia pouco. A gente era um meio, embora a gente seja um meio nativo digital, feito por guerreiros da comunicação, a gente se comportava como meio tradicional, no sentido de simplesmente publicava as suas notícias e não se preocupava muito com a maneira com que o público ia lidar com isso. Hoje, tendo editor de relacionamento, tendo editor de audiências e tendo criado um programa de membresia, que a gente não tinha antes, essa relação mudou. O programa de membresias deu muito certo, a gente, em 2 meses, conseguiu 200 novos membros, conseguiu um aumento no orçamento de 140%, e, principalmente, a gente conseguiu um diálogo com os leitores que tem enriquecido muito a nossa produção jornalística. Inclusive, o slogan do nosso programa de membros foi trazido por um leitor, que é: todo jornalismo tem um lado, ajude quem está do lado do seu. E com tudo isso que a gente aprendeu, a gente espera continuar avançando cada vez mais. A gente sabe que hoje o dinheiro que entrar não vai se perder fazendo reportagens, ele vai ser investido para tornar o nosso projeto cada vez mais sustentável. Bárbaro, muchísimas gracias. Me encanta que hayas mencionado esta Muito ideia. obrigada. É fantástico que você tenha mencionado essa ideia da área de audiências e das diferentes áreas nas quais é preciso prestar atenção quando você procura acelerar um meio, quando você está procurando crescer como meio. E agora, eu vou passar agora a palavra para Yelitza Linares, que é da El Pitazo, porque eu gostaria de ouvir a experiência que eles tiveram lá. E ela vai nos contar. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu estava ouvindo o Fausto e nós também começamos no projeto de velocidade, passando por uma transformação interna. Nós dissemos sempre que ia ser no El Pitazo um crescimento para dentro. É um meio que tem presença em todos os estados, com um correspondente que trabalham para nós. E nós tínhamos crescido muito na nossa cobertura. E pouco a pouco, fomos crescendo também na audiência. No último ano, tivemos um crescimento muito importante. Mas precisávamos também de criar essa fidelização, nós precisávamos criar essa fidelização da audiência, criar uma espécie de filiação, como o Fausto falou. Nós também, na Venezuela, tínhamos começado a buscar outras vias de fonte de faturamento para buscar a autonomia. E nós, então, pensamos nessa questão da filiação, porque queríamos o acompanhamento dos nossos leitores, não queríamos só que eles contribuíssem com dinheiro, mas que nos ajudassem a fazer a pauta e que também se queixassem se estivessem incomodados com algo, ou seja,
que fizessem contribuições para nós, com a ajuda inicial dos nossos consultores. Nós começamos, então, a criar uma equipe de negócios, que agora é bem diversificada, nós temos papéis diferentes, nós reacomodamos as pessoas da equipe e fomos formando também, nós fomos evoluindo com as consultorias táticas de velocidade. Então, tivemos, sim, a fielização, coordenadora de monetização, alguém dedicado às newsletters, e assim fomos nos desenvolvendo com essas consultorias para utilizar as ferramentas que nos permitem conhecer o nosso público. Fizemos pesquisas de opinião, monitoramos todos os dias a nossa audiência para poder identificar os mais fiéis, os leais, os que vinham mais de 6 vezes por semana ao nosso portal, por exemplo. E assim, nós também começamos a identificar os conteúdos que geravam mais interesse, de onde se conectavam os nossos leitores. E isso foi aumentando também. À medida em que nós fomos fazendo isso, a nossa audiência também foi variando. O nosso público, no início, as nossas visitas, a origem era fundamentalmente na Venezuela, quase que 90%. E agora, isso mudou muito. Eu diria que 60% ainda está na Venezuela, mas já temos 40% de visitantes internacionais. E foi quando nós criamos um modelo de filiação com todas as dificuldades que existem na Venezuela, e é importante sempre entender essas diferenças de contexto na região. Nós tivemos que lutar com o bloqueio que existe ao nosso portal, a dificuldade que nós temos com as barreiras de pagamento e também com o ataque político. Além disso, com essa cultura em um país populista, a dificuldade de criar uma cultura de pagamento, inclusive por conta da crise econômica que o país atravessa. É importante entender que na Venezuela a população mais jovem foi embora, então a população que ficou é muito envelhecida e precisamos trabalhar essa questão tecnológica, por exemplo, que é uma das barreiras que nós, jornalistas, temos que superar. Começar a ver isso como um produto que é interessante, com o apoio de velocidade, nós conseguimos introduzir essa conversa na redação em relação à sustentabilidade e mostrar para os jornalistas que isso é um problema de todos, e esse é um dos nossos grandes desafios. Muito obrigada, Yelitza. Sim, é verdade, um dos focos de velocidade tem que ver com o crescimento e com a sustentabilidade, e por isso enfatizamos tanto os modelos de negócio e essas vias de ingresso. Cláudia, em CIPER, vocês também apostaram por um modelo de filiação de assinaturas? Eu gostaria que você compartilhasse conosco qual é a experiência de vocês, como para poder dar boa atenção a esses assinantes. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pelas oportunidades que Velocidade nos deu. Nós crescemos muito e eu gostaria de contar primeiro que para nós hoje é muito especial. Nós estamos cumprindo 14 anos, estamos celebrando virtualmente e já recebemos muitas mensagens de apoio dos nossos leitores. E nesses 14 anos, 2019 foi uma mudança de paradigma, porque nós sempre tivemos um mecenas que nos financiava e que nós tínhamos independência, e isso gerava uma relação que enviava os fundos necessários para investigar, que é o que CIPER faz. Só que esse mecenas partiu e nós tivemos que nos reinventar e começamos com a questão das assinaturas. E quando nós chegamos à Velocidade, nós já tínhamos essa ideia, mas
Aí foi que abrimos os olhos e pensamos que não era só um espaço de CIPER, pero era um espaço muito importante. Eu preciso contar a vocês que quando eu comecei a trabalhar aqui, a minha intenção e da equipe era que eu trabalhasse e implementasse esse assunto, e eu achei que eu ia trabalhar metade da minha jornada investigando e outra metade com os assinantes, mas isso foi impossível, porque nós precisamos dedicar 100% de energia minha e, graças à velocidade, nós temos uma equipe de sustentabilidade. Isso é muito importante, porque o nosso sistema foi profissionalizado. Quando nós começamos, nós não sabíamos como funcionava isso. Nós tínhamos uma teoria e tínhamos lido documentos, trabalhos a respeito. E mais uma coisa é ler e outra coisa é fazer e adaptar a sua realidade, ou a realidade do seu meio. E nós começamos a nos dar conta disso, graças à velocidade. Quando falaram para mim do CRM, eu não sabia o que era. E depois nós fomos investigar, fomos saber o que era, e descobrimos aspectos essenciais para ir em frente. E um deles é que CIPER, hoje em dia, tem uma área muito importante de sustentabilidade. Antes não tinha. E agora as duas áreas, investigação, que é o que fazemos, investigação de reportagem, para toda a equipe, para poder investigar e continuar fazendo o que nós fazemos, nós precisamos de financiamento. E para ter financiamento, precisamos de sustentabilidade. Então, é uma área que não existia em 2019, e graças à velocidade, agora nós temos, está implementado, e temos definidos os papéis de cada um, e o tema das métricas, por exemplo, hoje em dia está sendo cada vez mais desenvolvido e é essencial para poder entender. Além disso, nós criamos uma relação importante que começou em agosto e depois mais de 4.200. Continuamos fazendo esse acompanhamento e nós vamos conseguir fazer isso. Mas também estamos pensando, ao mesmo tempo, em diferentes opções focadas no financiamento. Isso é essencial, porque nós vamos continuar com as assinaturas, mas também percebemos como é importante diversificar e descobrir novas fórmulas. Mas tivemos, durante a pandemia, por questões econômicas, alguns assinantes tiveram que deixar de assinar, então é importante também procurar outras alternativas. Estamos pensando em eventos, em seminários, e nós temos a equipe inteira de sustentabilidade e investigação trabalhando em conjunto e para poder trazer novos sócios. E nós tivemos uma reunião recentemente, que é com os nossos sócios, e era emocionante ouvir as pessoas que nos apoiam compartilhando as suas experiências. E também agradecendo pelo trabalho que nós fazemos, tanto no que nós fizemos ao longo de 14 anos, e também essa nova área de sustentabilidade. Eles agradeceram muito, e a equipe estava super contente e certificado de que temos que ir em frente. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, a você. Eu gostei de ouvir tudo isso que vocês mencionaram, CRM, audiências, filiação, assinaturas, contextos. Esses são pontos completamente diferentes uns dos outros, mas que precisam ser levados em conta na hora de fazer crescer um meio. Chani, desde a Argentina, você quer contar um pouco quais são os diferentes pontos para fortalecer esses assinantes que vocês já tinham? Obrigado, Aldana. Obrigado pelo convite para vocês e para a Rosenthal. Durante
todo o tempo que trabalhamos com os consultores de velocidade. A primeira etapa, certo, esteve focalizado na afiliação, mas nós nos consideramos uma agência de produto digital, não só de notícias digitais. A força do trabalho desses últimos 3 anos nos permitiu trabalhar para não comprometer a nossa integridade jornalística. E durante esses 3 anos, desenvolvimos uma fórmula de jornalismo humano, chamamos isto dessa maneira, com um trabalho que procura, por meio do jornalismo de soluções e com um modelo de broadcast que foi abandonado para um jornalismo mais participativo, com pequenos detalhes que transformam o nosso jornalismo em uma conversa com o público, com a nossa audiência. E descobrimos que esta era uma fórmula que permitiria também atender à questão da sustentabilidade. A Argentina esteve particularmente afetada pelo Covid, pela pandemia. A economia teve um retrocesso de 10% e com a consultoria da velocidade, criamos esta agência com resultados muito positivos no curto prazo, trabalhando com marcas conscientes enquanto ao nosso assunto, os nossos assuntos fundamentais, a questão de gênero, do meio ambiente, e fazendo projetos que estão dentro da URL da Red Action, e também com a marca também, enfatizando também todas os produtos, audiência, tecnologia e conteúdos, principalmente. E atendendo a essa dificuldade, a este desafio, sem pôr em risco o trabalho jornalístico, fazendo isso de maneira inteligente, com uma forma de jornalismo humano que trouxe muito valor para algumas marcas que estavam numa fase já de maturidade, onde conseguiria se fazer este tipo de jornalismo. O ano passado conseguimos bons resultados e muito pronto estaremos lançando a marca da nossa agência com o URL próprio. Passamos pelos aspectos da gestão das equipes, a planificação financeira, como fazer o orçamento dos nossos trabalhos e tudo com a orientação de uma melhor sustentabilidade, com o trabalho dos consultores de velocidade que ajudaram a que a conversa e o debate fosse melhor, mas também tomar melhores decisões em relação a tudo isto. Obrigado, Chani. E agora eu vou passar a palavra para Jasmine del Surte, Paraguai, para que ela nos conte um enfoque regional, a ideia de regionalizar o meio. Você pode compartilhar conosco a sua experiência? É um prazer estar aqui. Obrigada, Aldana. É ótimo compartilhar reflexões e aprendizagens com vocês. Ele Surte faz 5 anos, desde a primeira vez que nós publicamos em JPG nas redes sociais, e esse documento continha algo que é a nossa marca característica: jornalismo independente, ilustrações, cultura pop, entretenimento, quadrinhos. E nós crescemos focando nessa audiência mais jovem do Paraguai, e aí onde está o nosso interesse. Mas, como nos acontece a todos, é preciso também captar a atenção na era do capitalismo de vigilância. A economia é a atenção. E a pergunta que nós nos fazemos o tempo inteiro é por que eles nos leriam? Por que deveriam prestar atenção em nós? Então, o jornalismo visual, como valorizar essa combinação de informação
relevante, com imagens que possam entreter e mobilizar e peças visuais que sejam fáceis de ler, de entender, de anexar, de copiar e compartilhar a informação para que a informação chegue onde ela causa mais impacto, que são nas redes sociais. E nós temos essas estratégias de sustentabilidade, e eu vou falar de umas que dentro do programa Velocidade, pediram que a gente capitalizasse sobre essa identidade, essa capacidade de transformar informação em peças de interesse, em peças atraentes, e também regionalizar um pouco, para tirar um pouco essa ideia da ilha rodeada de terra. Então, no nosso programa regional, para estimular o jornalismo visual na América Latina, graças à velocidade, nós conseguimos entender que o que fazemos pode ser útil e que precisamos refletir mais sobre o que nós fazemos, sistematizar e entender que o que nós fazemos pode ser uma metodologia que pode ser oferecida a outros, o que nos levou a um processo de revisão interna. Nós fazíamos coisas de modo intuitivo, nós tínhamos uma equipe que nasceu um pouco e cresceu junto, com muita naturalidade, isso no que nós fazíamos para visualizar melhor e poder exportar, traduzir, compartilhar. E essa projeção regional hoje pode ser o pilar do nosso modelo de sustentabilidade. Então, nós lançamos a primeira convocação, na qual nós convocamos desenhistas, jornalistas para fazer informação sobre a pandemia e transformar o jornalismo em ilustrações. E nós recebemos mais de 160 candidaturas de diversos países. Nós queríamos trabalhar com todos, mas nós escolhemos 7 de Colômbia, Equador, Guatemala, Venezuela, Bolívia e Peru. Receberam um treinamento durante 3 meses e produziram mais de 100 peças visuais para servir a 3 redes, Conecta Saúde com Lupa, por exemplo, e outros foram se somando, e nós tivemos outros mestres inspiradores. E esse é um exemplo de como funcionaram as peças. Uma dessas redes acabou duplicando a sua audiência, o seu público, e houve mais interação nesses canais, houve um engajamento nas peças 10 vezes maior do que antes, e um aumento de 25% também do nosso faturamento, mas, obviamente, estamos pensando agora como continuar crescendo, queremos seguir com novas edições, projetamos esse programa de assinatura para quem estiver interessado a fazer treinamento, mentoria, uma rede de conexões nacional ou até global, pessoas que estejam interessadas sobre como aproximar o melhor jornalismo do seu público e nos animando a imaginar novos formatos e novos canais de comunicação. Obrigada a você. E agora, se alguém tem perguntando quando todo esse trabalho foi feito, para colocar um pouco um contexto, Velocidade é um programa que tem 2 etapas. O primeiro aconteceu o ano passado, entre março e setembro, e 10 meios participaram, depois de um processo seletivo, onde havia mais de 350 inscritos. Nessa primeira fase, os 10 meios de velocidade puderam conseguir mais de $350 mil em faturamento que estavam vinculados a projetos de velocidade e não a todo o trabalho que eles fazem por fora na aceleradora. E agora esses 6 meios estão participando da segunda fase, que começou em dezembro e que vai até setembro deste ano. E para começar com as perguntas gerais, se houver alguma pergunta, vocês podem deixar aí no chat.
E eu gostaria de começar perguntando a todos vocês por esses ensinamentos do que foi a primeira fase, na qual o programa detectou que era preciso mais apoio em 4 áreas específicas: finanças, contabilidade, gestão e audiências. E eu queria saber como vocês estão trabalhando nisso, nessa segunda fase. Quem vai começar? Yelitza vai começar. Obrigada. Nessa segunda fase, a primeira nos afetou de um modo muito forte, porque o projeto começou com a pandemia, e acho que nós fizemos tudo muito rápido, e nós tivemos que aprender a avaliar nossa audiência e lançar o modelo de filiação ao mesmo tempo. Então, a primeira premissa é que é preciso usar mais tempo para desenvolver um modelo de assinantes para conhecer melhor o seu público, criar espaços de debate. E nós criamos tudo isso, fizemos café com o diretor e criamos outros espaços novos. Outra aprendizagem é a questão tecnológica, com a questão de ir a plataformas, preferivelmente, que já tenham uma solução e possam resolver isso de modo rápido. Para nós, foi muito difícil implementar isso, com todas as complicações que já existem especificamente na Venezuela. Eu vou passar a palavra para os outros companheiros. Eu, rapidamente, para responder a tua pergunta, sobretudo num contexto de hiperinflação e incerteza econômica, como é o caso na Argentina, isso mudou a maneira de entender a gestão da empresa. Estamos nessa fase. Hoje conhecemos a situação muito melhor do que o ano passado, mas o planejamento financeiro, no final, tem um impacto importantíssimo no jornalismo que nós fazemos, porque isso decide como mantemos as nossas equipes, os investimentos. Existe o aspecto técnico e alguém tem que se ocupar disso, mas para mim, pessoalmente, foi uma grande descoberta e precisamos uma consultoria específica da velocidade para entender a importância para a saúde da empresa, que finalmente se traduz num melhor jornalismo. Bien, Fausto. Fausto, agora. Nessa segunda fase, uma das tarefas que a gente tem assumido é de aprimorar o programa de membresia que a gente aplicou na primeira fase, que a gente lançou na primeira fase. A gente tem desenvolvido o nosso CRM, tem criado uma régua de relacionamento com os nossos membros, que busca acompanhar esse membro desde o momento em que ele chega no nosso site até se ele tem algum problema de pagamento, se tem, todas as questões envolvendo ele têm que estar previstas e bem tratadas nessa régua de relacionamento. Também tem uma régua de relacionamento para atrair as pessoas que são leitores muito fiéis, mas que ainda não são membros também. É outra parte que vem sendo desenvolvida. E a gente vem ajustando também o nosso material humano em relação aos cargos que a gente tem. Por exemplo, a gente, durante muito tempo, demorou para entender o que era o papel de um editor de audiências. A gente percebeu que a pessoa que cuidava da editoria de audiências, ela tinha muito mais vocação para ser uma editora de relacionamento, por toda a maneira que ela tem de agir, de se relacionar com as pessoas, do que como editora de audiência. A gente trocou. A pessoa que fazia editoria de audiências passou a ser editora de relacionamentos e vem se dedicando muito a isso, e isso vem ajudando bastante a gente a estreitar essa relação e aprimorar a nossa membresia. E agora a gente tem um editor de audiência propriamente dito, que também vem aprimorando bastante essa parte, e as consultorias do Velocidade ajudam muito a aprimorar o trabalho de cada uma dessas funções.
Tem também, a gente vem trabalhando a questão de venda de conteúdo da ponte. A gente vem trabalhando a questão de produzir conteúdo como agência e distribuir para outros veículos. É algo que a gente vem trabalhando ao longo desse tempo. Ainda bem incipiente, mas a gente espera ampliar esse processo. Esses são os nossos principais desafios, que, enfim, continuar a parte do trabalho que foi iniciado na fase 1. Perfecto, Fausto. Muchas gracias. Para terminar, certo, Fausto, muito obrigado. Para terminar, porque nós estamos sem tempo, eu vou pedir a Diego, Cláudia e Jasmine um breve pensamento final para fechar este painel, depois de tudo que nós já conversamos. Eu vou acompanhar o que já foi dito pelo Chani. Focalizamos mais no que significava um resultado específico. Tivemos que reconhecer que trabalhávamos de uma maneira diferente, com outro conceito. Não temos que ter medo da projeção financeira, que às vezes acha-se que é um aspecto distante do trabalho que é a nossa paixão, o jornalismo próprio. Eu gostaria de dizer que o tema financeiro continua sendo importante para nós e está dentro das tarefas que precisam ser levadas adiante. Porque o importante de tudo isso que há produzido, todos esses frutos, é que com a fidelização que nós conseguimos criar ao longo de 14 anos com os nossos leitores, são eles que nos sustentam. Mais de 60% do nosso faturamento vem dos nossos leitores. E as pessoas apoiam a gente, mas o acesso é livre, nós não estamos vendendo o acesso. E nós dizemos, em um país como o Chile, onde há enorme desigualdade, nós sempre dissemos isso, que nós queremos que quem possa ajudar, que nos ajude, para que todos possam ter acesso. E essa convocação teve um grande impacto, e as pessoas estão surpresas porque funciona. Então, eu acho que é super importante entender bem o contexto e a cultura e o que acontece em cada um dos países para estimular um tipo de financiamento. Porque eu insisto que no começo nos disseram que não ia funcionar. Por que alguém ia pagar só para ajudar? Mas a verdade é que funcionou. E isso, Velocidade também nos ajudou para ir definindo cada vez mais e entender qual é o nosso trajeto. E foi realmente uma grande ajuda. Obrigada, Cláudia. Eu vou me despedir citando uma das coisas que a gente está fazendo na segunda fase de Velocidade, que é observar como nós pensamos em sustentar toda a equipe. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras, e a única garantia de futuro é que os trabalhadores e trabalhadoras estejam felizes nos nossos meios. Portanto, é importante não perder de vista essa ideia de que nós precisamos estar bem, temos que saber o que significa estar bem para poder projetar o crescimento dos nossos meios. Eu acho que isso é essencial para pensar no futuro. E é, portanto, um dos grandes pontos aqui. Acredito que houve um pequeno problema na conexão. Congelada. Bueno. Para Sim, frente, ela ficou Aldana. congelada. É precisamente o que a Jasmine falou, um dos grandes enfoques de velocidade é precisamente as equipes, pensar
o que acontece dentro de cada meio, não só o que se publica, mas como está organizada essa entidade, esse lugar. Então, muito obrigado por tudo que vocês compartilharam. E adorei esse painel, adorei ter ouvido todos os participantes de Velocidade, que é uma aceleradora de meios na América Latina, e que nós trabalhamos a partir do IFCJ e que nós temos esse projeto. Muito obrigada. Realmente foi fantástico. Muito obrigado a todos vocês, aprendimos muito. E devemos rapidamente passar